Olá, você que está nos acompanhando, estamos aqui começando mais um podcast do Diário da Delegada. Olha, eu estou muito feliz de poder estar sendo aqui a sua voz. Então, participe com a gente sempre que possível, divulgue, compartilhe e nós vamos trocar ideias. E, além do que, vamos falar daquilo que mais interessa para você, que é a sua paz, a sua segurança, a sua saúde, a sua felicidade. Hoje, a nossa entrevistada é uma das personalidades femininas mais conhecidas da região metropolitana. Sim, é uma empresária, comunicadora, uma mulher sempre muito à frente do seu tempo. Eu até digo, ela é a Beth. Não é a Beth Balanço, mas ela balança os coretes aqui da cidade, da região de Campinas. E eu estou falando de você, amiga querida Beth Abrão. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Terezinha. Que prazer estar com você. E mais uma das suas lutas, né? Porque você é uma mulher lutadora. Então, parabéns por mais essa empreitada. Eu tenho muito prazer de estar com você. Eu agradeço mais uma vez ao Diário Campineiro, na pessoa do Doni e de toda a equipe da produção, porque realmente esse espaço, e você é uma mulher da mídia, né, Beth? A gente precisa saber ocupar e ocupar com responsabilidade, porque no mundo de tantas inverdades, né, você mostrar a verdade, a sinceridade, a gratidão, o conhecimento. Imagina você, quanto não tem para dividir com a gente. E é por isso, Beth, que eu já vou começar com a primeira pergunta. Diga. Beth, o que mais me marcou, assim, desde quando eu te conheço, é saber que, na sua história, ainda jovenzinha, né, quando uma jovem está pensando em namorar, paquerar, se divertir, a gente está falando de mais de 50 anos atrás, você teve um insight, né, um momento assim divino, da criação divina, e trouxe para você a coragem necessária para iniciar um trabalho que hoje já é reconhecido em todo o Brasil, que é o Centro Boldrini. E eu, como você, fico emocionada, porque também sou uma mulher que aqui na cidade plantei uma semente. Fala para a gente como foi essa ideia, como surgiu e os principais desafios para criar um hospital que hoje é de excelência, o Boldrini. Então, na verdade, era assim. Eu venho de um Clube da Leite. A mamãe era fundadora do Clube da Leite, que, na época, era um clube de senhoras que prestavam um serviço para a comunidade. Mas, assim, pequenos serviços. Uma armação de óculos, uma cesta de comida e tal. Aí o meu tio Jamil, que eu acho que você sabe, o Jamil Abrão, que era colunista na época, falou, esse clube precisa se revigorar por gente jovem, e pôs o meu nome para votação. E eu tinha apenas 25 anos de idade. E as senhoras eram todas da faixa idade da minha mãe, né? Então, era uma coisa meio que até complicada. Eu, jovem, meio visionária, no meio daquelas senhoras todas formais. Aí, fui aplaudida e fui aclamada presidente. Quando eu vi a ação daquelas senhoras, que era tomar um chá para dar uma cesta de comida, tomar outro chá para dar uma armação de óculos, eu falei, gente, eu vou revirar esse clube um pouquinho. E tive a iluminação, eu digo que não foi nem minha ideia, para mim foi uma inspiração do Espírito Santo. Eu tive a minha pequena menina, a mais caçula, a Gabriela, que teve um probleminha de pulmão. E, naquela época, o problema de pulmão era praticamente fatal, não tinha recurso. E eu prometi a Deus que, se ela se salvasse, eu me dedicaria a alguma coisa de criança. E ela se salvou, e está hoje linda, maravilhosa, a Gabriela, que você conhece. Graças a Deus. E aí eu resolvi que eu estava empenhada em fazer alguma coisa. E, em conversa com a tia Olga, a Silvia Brandalize passava quando eu contava historinha na Santa Casa, descobri que nada se fazia com crianças com problemas de sangue. Eu nem almejava oncologia. Crianças com problema de sangue. E aí propus para o Clube da Leite que eu ia fundar alguma coisa para tratar com crianças com problema de sangue. Naquela mesma época, em 6 meses, o Dr. Boldrini morreu.
Dr. Boldrini era meu pediatra amado, querido. Aí eu falei, pronto, está feito, vou fundar alguma coisa com o nome do Dr. Boldrini. E criamos o Centro Infantil de Investigação Hematológicas Dr. Boldrini. A primeira diretoria minha, curiosamente, era só de homens. Eu tinha 27 anos de idade e a minha diretoria era só de homens. E pedi para o Dr. Pinotti, que na época era reitor da Unicamp, que me comissionasse a doutora Silvia. E ele me comissionou a doutora Silvia. Nós todos éramos voluntários. A Silvia, comissionada da Unicamp, que foi aonde ela se licenciou, se aposentou no Boldrini. E aí começamos a empreitada do Boldrini, que era uma coisa muito difícil, Terezinha, porque naquela época não se podia falar nessa palavra. Os mais ousados falavam CA. Quem tinha problema de câncer na família, escondia. Até hoje, né, Até Beth? hoje, mas Até naquela hoje, época, você imagina, quase 50 anos atrás, as pessoas não queriam saber. Então, foi uma luta insana. Foi insano, mas eu acho que o Boldrini esteve do nosso lado, no Jesus, a comunidade, a Bosch, que me ajudou muito. Devo muito a Bosch, porque o Bandiera, que era o meu tesoureiro, era o diretor-geral da Bosch no Brasil. Então, tivemos a graça de construir um hospital que hoje é referência mundial, Terezinha. E é no mesmo local que é hoje, é o mesmo hospital? Não, eu fundei, era numa casinha, aluguei uma casinha na José Teodoro de Lima. É importante você falar isso, porque quem olha toda a estrutura... não! Nós começamos com dinheiro. uma casinha alugada na José Teodoro de Lima, 21. Foi lá que eu aluguei a casa e começamos. Nós tínhamos uma maca e uma cadeira, só, mais nada. Depois cresceu um pouquinho, nós fomos para a mesma rua, no número 66. Que memória, hein? Você não teve Covid, né, Beth? E na mesma época, nós já estávamos conversando com a Bosch. Quando o centro médico foi construído, o Boldrini também foi. Então, eles cresceram juntos. Porque o terreno quem deu foi a Bosch. Interessante. Em Barão Geraldo, né? Em Barão Geraldo, e hoje é uma do lado da outra. Sim. Então, eu tenho uma gratidão imensa pela Bosch, porque se não fosse a Bosch nos ajudar, que ideia que não tem um patrocinador vai para frente? Ninguém. Então, eles acataram a minha ideia. Você imagina, uma menina de 25 anos de idade. Não, é maravilhoso, 25, né? eu era praticamente uma menina, eu tinha 3 filhinhas Não, pequenas. e naquela época, você falou do Clube das Ladies, né? Era praticamente um grupo de mulheres alijados da sociedade, né? Que ficava à parte de decisões, de grandes iniciativas. Totalmente. Né? Ficavam mais por conta da caridade, né? Eram beneméritas, né? Preparavam enxovais, festas na igreja e não tinham essa participação. Não. Política, então, acho que nem Nem existia pensar. na época, né? Nem pensar. E aí, Beth, você ficou muitos anos ali. Eu fiquei à frente. Você ainda é da Ainda diretoria? Não, da diretoria não sou mais. Não. Estou voltando agora, porque nós estamos fazendo uma remodelação nos estatutos do Boldrini. Eu fiquei 6 anos presidente e depois tesoureira. Troquei com Bandiera para a gente fortificar a diretoria. E aí nós fomos colocando alguns médicos, algumas pessoas, que foi dando a sua contribuição. Nesse momento, a presidente é a Silvia Brandalize. Sim. Atualmente é a Silvia. Sim, a Silvia Brandalize, bastante conhecida na Conhecida, cidade. E tem tocado Muito esse hospital, bem, essa obra, muito bem. A obra é referência no não é? mundo. Sim, Beth, mas é importante que Campinas tenha memória, né? Infelizmente, não tem. Eu falo que Campinas é a cidade que tem a síndrome de Carlos Gomes. Qual é a síndrome de Carlos Gomes? Uma pessoa conhecida no mundo inteiro, morreu longe de Campinas, quis voltar para o Brasil, É verdade. não conseguiu espaço, a política local não recebeu, não acolheu Carlos Gomes, aí ele morreu em outro estado, e aí o corpo foi trasladado para cá, mas assim, ainda hoje, a gente tem uma luta insana para manter a memória de Carlos Gomes viva. E eu até quero fazer uma crítica aqui, porque eu tenho uma filha que mora em Bragança Paulista, e nós fomos almoçar e eu vi, do lado de lá da rua, um casarão restaurado maravilhoso. E eu vi uma pintura de um índio
e uma pintura do Carlos Gomes, lá em Bragança Paulista. Aí eu falei, Dani, o que é isso? Ela falou, mamãe, esse aqui é o Museu de Carlos Gomes. É uma biblioteca, são salas de exposição de arte, tem uma série de eventos culturais, e ele ficou apenas um período em Bragança Paulista. Então, quando eu sou bastante crítica nisso, porque eu acho que, com certeza, figuras internacionais da área da música, grandes maestros, devem querer vir a Campinas conhecer claro. O berço de Carlos Gomes. Vai encontrar um túmulo num lugar totalmente inadequado, que vive sendo vilipendiado. Mas, Beth, no que depender aqui do Diário Campineiro, lá na frente, quando os novos vierem e forem pesquisar a história de Campinas, com certeza vão fazer uma busca aqui no Diário Campineiro, principalmente porque é hoje o jornal mais ativo, mais independente da cidade, e isso a gente tem que valorizar. É verdade. Então, parabéns, Beth. Eu sei que você teve muitos desafios. Algum que você queira, sem chorar. Não vou chorar, não. Hoje eu estou forte. Né? Porque a gente se emociona quando a gente vê que teve uma luta e que muitas vezes nem é conhecida, né, Beth? Na verdade, é assim. Eu acho que na minha vida é uma vida de desafios. Eu acho que Deus me pôs aqui na vida para falar assim, vamos ver se você aguenta. E acho até que quem aguenta são os fortes. Então, eu, nesse período que fundei o Boldrini, foi muito difícil, porque tudo era muito precário. Nós não tínhamos telefone celular, nós não tínhamos fax, era tudo muito... Não tinha emenda impositiva. Nada, era tudo. Mas eu tive um amigo querido, que foi o Gerardo Bassoli, que era o presidente da Câmara, que ele falou para mim, Beth, o que você precisa? Eu falei, eu preciso que o Boldrini seja de utilidade pública. Porque assim eu começo a receber alguma coisa. E ele, em 24 horas, na primeira sessão da Câmara, ele me pôs e foi aprovado e me mandou uma carta à mão de que o Boldrini era de utilidade pública. Então, eu tenho a grata honra de ter fundado o Boldrini, ter feito a primeira diretoria só de homens. Terezinha, imagina você, em 1978... uma mulher de 26 anos de idade criar uma diretoria de só homens. Só homens. Então, eu acho que foi realmente um fato inédito nessa cidade. Não, e pegou eles de surpresa, né? Eu sei bem, porque eu fui também a única mulher que foi delegada na cidade de Montemor, e tanto os policiais da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal eram homens. Pois é. Mas, assim, eu senti, acho que você, isso também, que à medida que eles viram o seu potencial, aí eles mergulham, né? Mergulham. Confiam, não discriminam, pelo contrário, apoiam muito. Muito. Eu fui muito feliz. Deus me orientou maravilhosamente bem. E aí o Boldrini foi e caminhou. Aí continuamos a nossa vida, né? Continuamos a nossa vida. Como empresária, você teve um comércio na cidade. Tive boutique. Acho que quando eu vim para cá, você tinha Eu tive boutique. Eu tive boutique na Tomás Alves, quando não existia o Shopping Guatemi. Então, era um... Quando o centro era vivo. Quando era vivo. Era uma rua Augusta de São Paulo. Mataram. Era uma rua Augusta de São Paulo, sim, né? Igualzinha. Sim. Era Augustinha de Campinas. E aí tive a boutique. E daí resolvi, depois que o tio Jamil morreu, o tio Jamil fez eu fazer um pacto com ele. Beth, enquanto eu estiver... Eu queria criar uma revista. Sim. E ele falava, enquanto eu estiver vivo, nada. O dia que eu morrer, pode criar. Ele morreu, 2 meses depois eu criei a revista. E aí que surgiu a Absoluta? Foi aí que surgiu a Absoluta. Poxa, que história bonita. Aí a gente fez uma Absoluta, que quem conheceu, quem conhece, agora é eletrônica, evidente. Eu sei, porque eu fui capa, né? Podia ter Mas trazido. Era uma revista consistente, sabe? Tinha teor. Não era uma coisinha de fofoca, não. Eram matérias boas, gente boa. O conteúdo. Como é o Diário Campineiro, posso te dizer. Pois é. Isso mesmo. O Doni deve estar falando, nossa, o que ela tem hoje que ela está... O Doni conhece, o Doni conhece. Eu juro que não tem segundas intenções aí. Eu sei, eu tenho certeza disso, Terezinha. Você é uma batalhadora em tudo que você faz. Sou sua fã, inconteste. Obrigada. Recíproco é verdadeiro. Sou mesmo sua fã. Beth, e aí,
amassou muito barro junto, né? Muito. E aí surge a Absoluta como uma revista impressa. Isso, uma revista impressa. Muito badalada, até hoje bastante É verdade. elitizada, apesar de passar por toda verdade. essa era digital. Fala pra gente aí como é que foi. Ela era uma revista social? Qual era Então, a finalidade da concomitantemente, comecei a fazer televisão. Aí eu tinha o programa Bete Abrão e Você. Ah, é verdade. Então, a gente fazia uma junção da Absoluta com a Bete Abrão e Você na TV, que era um programa de entrevistas, que eu amava fazer. O povo até hoje me encontra na rua e fala, Bete, volta com o seu programa. Fica aí a sugestão, né, E eu tô Beth? quase voltando, mas não para a TV. Vou voltar mas nas redes de uma sociais. outra forma, de redes sociais, no YouTube. Porque as pessoas pedem muito, eu recebo Claro. muitas cartas Claro, pedindo. você não né? pode parar. Eu estou aqui Então, também numa nova é isso aí. iniciativa. E aí comecei com as duas, a televisão e a revista. Fatalmente, em 1999, eu tive, acho que a pior perda da minha vida, que foi a morte da minha filha Mariela. A minha Jovenzinha. morte com 26 anos, ela partiu, está lá no céu, deixou o Felipe, meu neto lindo. E aí, realmente, eu dei assim uma baixadinha por algum tempo. Mas depois eu falei, e as minhas filhas? E o meu neto que nasceu? Eu tenho que continuar. E olha, eu não sei da onde, eu sei. Sabe, é do céu exatamente. que as forças vieram e eu continuei a trabalhar e trabalho até hoje. É uma dor profunda, que é um buraco no meu coração, mas nenhum pai, nenhuma eu mãe continuo consegue firme e forte. esquecer nunca, jamais. E eu continuo firme e forte nessa luta. E quero lutar mais ainda por essa cidade. E a gente vai te ver aí, mais uma vez, balançando o coreto, né, Beth? Você voltando aí para as redes sociais, com certeza será um sucesso. Olha, eu quero ser entrevistada lá. Mas hein? você vai, com certeza. Você me deve essa, fica devendo. Com certeza você vai, mas não tem a mínima chance de não ser. Beth, eu queria te perguntar também sobre como você vê a política em Campinas hoje. Eu sei que é muito delicado, mas se eu não der voz às mulheres para falarem de política, eu não me sinto uma semeadora. Tenho certeza. Porque na política eu também me sinto semeadora, como você, com muitas pessoas dando continuidade ao que a gente fez. Esses dias eu ouvi uma frase do Vandão. Aliás, eu não ouvi, ele escreveu na minha rede, né? Logo que foi criada a Secretaria da Mulher, ele escreveu, eu fiz um comentário. Dá licença, que eu acho que deveria ser você a secretária. Obrigada, não tem ninguém que ocuparia esse lugar ou ocupe esse lugar que não você. Você conhece os problemas da mulher e da cidade. Obrigada, Desculpa, Beth. prefeito, mas não dava para ficar quieta, né? Ai, obrigada, Beth. Olha, deixa eu te falar, o prefeito tem seus compromissos políticos e eu também fui da política, então eu sei te dizer como é que funcionam os bastidores. Mas o Vandão escreveu uma frase que cabe bem para você também. Alguém tem que caminhar para que os outros possam correr. Então, agradeço você, Vandão, pelo comentário aí. Verdade. Nas redes sociais. Sabe as palavras. E aí, eu queria saber, você tem uma visão da cidade, acompanhou vários prefeitos. Eu quero lembrar aqui um prefeito que me ajudou muito, que foi o Jacob Ittar. Quando a Delegacia da Mulher veio para cá, ele cuidava da delegacia como se fosse um brinco, ele comissionava funcionários, fazia a manutenção e acreditou naquele projeto. E logo, mais recentemente, o prefeito Toninho, que, apesar de eu ser uma vereadora da oposição ao Partido dos Trabalhadores, ele aprovou o SEAMO, que, por mais de 20 anos, foi o único órgão público aqui de apoio à mulher. Mas, na sua avaliação, vai tudo bem, obrigado. O que falta? Campinas continua sendo uma locomotiva do Estado de São Paulo ou corre o risco de ser um puxadinho do Estado de São Paulo? Então, Terezinha, você sabe que eu tenho um amor incondicional por Campinas, porque sou campineira. Entretanto, é o que você falou, na época do Toninho era o meu prefeito do coração. Que pena que ele se foi, mas o Toninho era o prefeito do meu coração. E tivemos também um prefeito que eu gostava muito, porque ele entrosou muito a sociedade de Campinas com a prefeitura, que foi o Lauro Péricles. O Lauro foi um prefeito, grande Lauro que faleceu há pouco tempo. Ele juntou, uniu a sociedade
e os secretários. Então, era uma coisa maravilhosa. Todo mundo trabalhava, tinham festas juntas. Era muito bom, muito bom. Foi quem fundou, quem abriu o Centro de Convivência. Né? Não, e que muitas numa outras festa obras. maravilhosa. E muitas outras E muitas obras. outras, mas o Centro de Convivência, porque é o mais recente É um marco inaugurado. da cultura brasileira, reinaugurado. Reinaugurado, exatamente. Eu acho que Campinas cresceu muito. Campinas está num patamar muito bom. Entretanto, esqueceram-se os filhos da cidade. E os filhos da cidade que fizeram essa Campinas. Os novos que vêm são muito bem-vindos, não tenho a menor dúvida. Só que existem filhos da cidade que ajudaram a construir essa Campinas que está crescendo, porque ninguém cresce sem ter uma semente, sem ter pelo menos um edifíciozinho. E essa gente é esquecida. Hoje é esquecida pela prefeitura. Acho assim que poderíamos estar mais integrados. Acho que Campinas está ficando, sim, um puxadinho. Infelizmente. E ela não tem necessidade disso. Ela é uma cidade promissora, ela é uma cidade com o melhor clima, com as melhores condições. Não, os melhores índices Os econômicos melhores índices e humanos, econômicos, inclusive. humanos, as indústrias, viracopos. Gente, nós temos coisa que outras cidades não têm. Só que, infelizmente, eu acho que essa política não está legal. Mas você não acha que já é uma nova era da política? Porque a política, todo mundo diz que nunca foi boa, e eu sou suspeita para Desde que a falar, gente nasceu, né? Porque não é? Porque alguém vai dizer assim, se não é boa, por que você foi um dia vereadora, porque você um dia foi candidata a prefeita? Você falou do nome do Dr. Pinotti. Foi ele que me levou para a política, porque eu fiquei muito famosa na cidade. Naquela época não tinha rede social. Por causa né? do livro, né, Terezinha? E eu fiquei muito famosa porque trabalhei muito, né, Beth? Porque eles dizem assim, tem gente que gosta de aparecer. Não, tem gente que aparece porque trabalha. E tem gente que trabalha para aparecer. Exatamente. E, na atualidade, com as redes sociais, quem trabalha para aparecer sai na frente. Então, eu acredito que hoje os chefes do Poder Executivo, eles ficam muito atrelados à nova forma, inclusive como uma campanha política é construída. Então, mas eles vivem em campanha política? Não, mas eu acho que existem acordos que precisam ser cumpridos. Isso a gente vê, não é nem só no Brasil. Terezinha, é no eu mundo inteiro, acho né, Beth? que os acordos podem existir. O que não podem é só haver acordos. Entendeu? Eu acho que... vamos falar em Campinas, pequenininho onde a gente mora. Em Campinas tem gente maravilhosa. Por que contratam gente de fora? Eu queria ser explicado por causa do acordo. Eu não concordo com esse acordo. Em geral, às vezes as escolhas nem são decididas no município, né? Então, mas A gente engole seco. Então, eu não engolo seco. Sente, né? A gente sente, mas, por outro lado, nós vivemos agora apagando fogo o tempo todo. Então, agora nós estamos numa fase que lembramos da criança e do adolescente. Mas a violência contra a criança e adolescente não é nova. Nós tivemos em Campinas o caso do menino do tambor. Mas né? o que está se fazendo efetivamente? Então, criam-se vagas, mas é sempre um cobertor muito curto. Muito né? curto, é isso que eu falo. Faz mais alarde e o cobertor é curtinho. Você não acha que o prefeito poderia pensar, olha aí, vamos levar como sugestão, Vamos lá, Dário, estamos dando ideia aqui para você. Vai, prefeito! Vamos criar um conselho da cidade para caminhar junto com o prefeito, pessoas de reconhecida idoneidade moral, porque isso é o fundamental na política, não precisa ser rico, não precisa ser empresário, precisa ser uma pessoa que, ao pertencer a um conselho, tenha conhecimento de causa. Então, Terezinha, já que você deu essa ideia, eu vou dizer para você que eu já estou arregimentando aí um grupo de mulheres Poxa! poderosas, mulheres Uau. poderosas. É isso que você falou, não é rica, não é com título, mulheres poderosas. Capacitadas. Para a gente ter voz. E serão só mulheres, Beth? Só mulheres, só mulheres. Nossa. Desta vez eu vou brincar sério. Como eu comecei o Boldrini só com homens, essa eu quero começar só com mulheres. Eu tenho que prestigiar as mulheres. Não, e é muito interessante, né? Porque, afinal de contas, recentemente, esse é um assunto que eu vou abordar em breve aqui também,
eu recebi um convite para participar da maçonaria feminina. Você falou. E até comentei com você, né, Beth? E assim, num primeiro momento, eu falei, não, é algo diferenciado, mas não, essas mulheres, elas lutam para que a maçonaria feminina ela venha com a mesma importância, os mesmos fundamentos, porque o que a maçonaria mais tem realmente é a sua doutrina, né? Que é o respaldo de toda a sociedade. Sim, sim. Então, essas mulheres também virão. Eu não sei como é que vai ser na prática, porque as mulheres têm dificuldade de seguir limites quando é grupo de mulheres. Né? Você liderou um grupo de homens, eu posso te garantir. Uma ordem de um homem era uma ordem. Uma ordem de uma mulher será ou não. Então, né? mas naquela época foi uma ordem de mulher para homens. Olha que interessante. Então, como tudo evoluiu e as mulheres estão empoderadas, e vamos entender empoderadas não como essa mulherada anda fazendo por aí, sabe? Não é isso. Empoderadas no sentido de ter voz, de lutar pelas coisas, lutar por ideal. E só pode ser mulheres que tiveram uma luta. Quem não teve luta não sabe o que é lutar. Beth, eu admiro muito você... retomando aí com esse... Com 75 anos de idade. Então, e aí eu ia te perguntar, você não acha que... Eu também vim para cá delegada bem jovem, né? E, às vezes, eu paro para pensar se algumas portas não se fecham por conta do etarismo. Como você vê a mulher hoje, da terceira idade, tomando uma iniciativa que pode fazer toda a diferença nessa cidade, porque se você consegue unir mulheres com o propósito de defender e ajudar, auxiliar a sociedade, como um dia você fez quando criou o Boldrini, como você acha que não vai encontrar barreiras por conta da idade? Como você vê isso? Há investimento... Olha, eu sou suspeita para falar, né? Então, porque o Doni me deu um espaço aqui. Então, deixa eu te falar. Eu acho que isto vai existir sempre, em qualquer idade. Acho também que há pouquíssimo tempo estão resgatando a ideia dos mais velhos, quanto à experiência, quanto ao lugar de trabalho. Por quê? Porque o jovem é maravilhoso, mas eu não tenho a menor dúvida. Eu adoro sentar com meus netos e conversar com eles, adoro. Mas eu sei que eu também acrescento alguma coisa de experiência. Então, eu acho que eu vou encontrar barreiras, mas eu adoro essas barreiras. São essas barreiras que me instigam a lutar. Porque se todo mundo concordar com o que eu vou falar, o que eu quero fazer, qual é a graça? Verdade. Então, aos 75 anos, eu tenho, acho que, uma cabeça de 40. Não tenho a disposição de 40, mas a cabeça de 40. E ela haverá de me ajudar a lutar por essas coisas tão simples, mas tão simples, elementares e que estão sendo esquecidas. Que é a falta de amor, a educação, a família. São resgates tão pequenos que quando você resgata isso tudo, você vai ver o tamanho das coisas como ficam. Porque sem valores não se chega a lugar nenhum. E eu acho que a nossa sociedade, a nossa vida, está perdendo valor. Não se respeita mais pai, mãe, professor. Verdade, Beth, você falou idade aqui e que sirva de exemplo para você que aposentou, está aí em casa, acha que não tem como recomeçar, muito pelo contrário, né? Você que acompanha aí o nosso trabalho, sabe que para algumas pessoas nada é limite, né? Aliás, o único limite que acho que nós temos em comum, Beth, é a questão da dignidade, né? Nós somos cidadãs que prezam por valores morais muito importantes. Nós herdamos dos nossos pais e nós guardamos isso como se fosse um tesouro. Como se não é o tesouro. E são tesouros que todos têm, sim, independente da classe econômica, claro que sim, e social, né? E já tem aí
um prazo para esse grupo de mulheres? Está quase estourando. Tem um nome? Já pensou num nome? A gente está ainda na dúvida. Vamos fazer um concurso aí, Então, faz lá pode nas suas até redes. ser, mas a gente tem algumas ideias já, porque a gente não quer nada assim que afronte, que seja motivo de desafio. Não, a gente não quer. Discriminatório, Muito pelo né? contrário. A gente quer alguma coisa de gente com experiência, gente com luta, gente que passou e sabe que lutando se consegue. Porque quem não fez nada, nada vai conseguir. Então, essa não interessa. Ah, mas é muito bacana, viu? Eu vou ficar, garanto para você que... Você já foi convidada, Já né? fui convidada. Vou estar com vocês, conte comigo. E quero, Beth, te agradecer Eu que de agradeço. todo o coração. 30 minutos de bate-papo com uma mulher tão inteligente, com tanto conteúdo, é muito pouco. Mas fica o convite para você voltar outras Muito vezes, obrigada. inclusive quando esse grupo estiver constituído, Muito obrigada. para que você continue aquela luta que, às vezes, a gente dá um tempo, né? Mas a gente não consegue ficar parado. Não. Muito obrigada a você, Obrigada, Terezinha, querida. pelo espaço. Muito obrigada a todos. E fiquem com Deus, que eu estou sempre com Ele. Amém. Obrigada. Pois é, gente. Chegamos ao final de mais um podcast, mais uma entrevista espetacular. E acompanhe a gente, siga a gente aí nas redes, acompanhe o Diário Campineiro, veja todas as programações, porque num período de fake news, você precisa diversificar as fontes onde você busca informação. E o Diário Campineiro é o caminho. Tchau, até a próxima.